eu quero ler a partir do verso 12. Esse negócio do tempo passar, né? Terrível. Mas vamos falar do tempo hoje. O título é: O Sol e a Lua são detidos. E diz o seguinte, começa no verso 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijolom. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou em pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo o povo com ele ao arraial de Gilgal. Amém? Abaixe sua cabeça. Senhor, essa é a palavra dessa noite. Senhor, o Senhor ministrou tão poderosamente comigo essa tarde. Senhor, foram momentos, Senhor, de alegria na Tua presença, em oração. E eu te peço, Senhor, me usa nesse altar que é Teu de honra e direito. Me dá intrepidez e ousadia, Senhor, para transmitir a mensagem para o Teu povo. Senhor, porque, Senhor, eu vim com o propósito essa noite de abençoá-los. Eu vim com o propósito essa noite de profetizar sobre as vidas. Então, Senhor, me usa nesse altar. Eu te peço, traz toda a mente cativa, todo o coração cativo, a Tua palavra, para que eles não se desviem nem para a esquerda nem para a direita, mas que essa palavra entre como flecha certeira nos corações, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Eu posso ouvir palmas para o Senhor? Glória a Deus. Aumenta um pouquinho mais aqui para mim, pastor. Retorno. É o seguinte, eu quero colocar vocês em entender que momento é esse da Bíblia. Eu tenho pessoas que têm mais conhecimento, outras que não têm menos conhecimento, mas eu preciso transportar você, e eu costumo fazer isso, todas as minhas palavras, transportar você para o momento bíblico que estava acontecendo. O que as pessoas viviam nesse tempo? Quais eram as dificuldades? Porque a gente tem que parar de ler Bíblia negligenciando a palavra, entendendo ou entendendo que a palavra é só para Josué. A palavra é só para Paulo, a palavra é só para os heróis da Bíblia. E não são. As palavras estão escritas nesse livro para que ela traga edificação para a sua vida e para a minha vida. Elas estão escritas nesse livro para que no momento de dificuldade você tenha referência e o Senhor edifique a sua vida. Então eu digo sempre, e a gente brinca e fala, poxa, a escola bíblica dominical, e a gente, quem veio, quem achou, quem não achou, mas é muito sério, porque quanto mais você entender de palavra, você tiver de conteúdo bíblico, e você aprender os mistérios desse livro, mais a sua vida e as suas atitudes nessa terra se tornam poderosas. Quantos conseguem entender isso? Eu quero fazer isso com você essa noite. Josué tinha servo de Moisés. Josué é aquele que andou com Moisés, aquele que foi treinado e capacitado para liderar o povo, entra na terra prometida e ele começa a fazer coisas que o povo não tinha conseguido fazer antes. Ele começa a conquistar as tribos e as terras de uma forma sobrenatural. Porque um povo que até pouco tempo, porque 40 anos é muito pouco tempo, era um povo completamente escravo no Egito. E ele entra e através de um ato profético, eu não sei quem lembra do texto de Jericó, um ato profético, Deus fala, dá as voltas e o pessoal toca o chofar, é a trombeta, mas é o chofar. Ele toca a trombeta que vai acontecer e através de um ato profético,
acontece, o povo vence aquela guerra com uma coisa sobrenatural, um milagre. As muralhas de Jericó, a cidade mais fortificada da época, caem. E o povo entra e toma aquela cidade, uma cidade que até aquele momento se dizia intransponíveis, de muros largos e altos. E através de um ato profético, aquilo tudo que era resistência, aquilo tudo que era dado na época como impossível, se torna possível. Vocês estão aí? Mas o povo, em determinado momento, se desvia, vacila. E eles vão conquistar uma cidade, eles partem para uma cidade bem menor, chamada Ai. E eles perdem a luta nessa cidade. Mas eles se acertam com o povo se acerta com Deus. E eles partem para Ai, e de uma forma completamente diferente do que aconteceu em Jericó, que foi por um ato profético. E agora Deus, para conquistar Ai, Ele dá uma estratégia, e Josué executa a estratégia dada pelo Senhor, e eles tomam a cidade de Ai. Então a primeira foi através de um ato profético, a segunda através de uma estratégia, e Ai é destruída. E aí mais para frente, os Gibeonitas, cidadãos da cidade de Gibeão, os nomes são difíceis, eu tô muito power hoje, viu? Eu não errei um nome. Os Gibeonitas, eles ficam com medo. Falaram: que povo é esse que entra e derruba as muralhas? Que povo é esse que, com uma estratégia genial, derrota a cidade de Ai? E eles dizem: eu não quero lutar com esse povo. Eles dizimaram todo mundo, eles mataram todo mundo de Jericó, mataram todo mundo de Ai. Eu não quero. E eles montam uma estratégia, uma farsa. Eles chegam para o povo de Israel, para Josué, e dizem: olha só, a gente é de uma cidade muito distante, a gente não é daqui dessa região não. Eles montam uma farsa lá e chega para eles: a gente quer ter aliança com vocês, a gente está buscando vocês porque vocês são um povo guerreiro. E o povo de Israel faz essa aliança e juram e fazem uma promessa que eles não matariam os Gibeonitas. Falei antecipadamente. Gibeonitas, falei antecipadamente. Eu fui cantar Vitórias do Tempo, errei o nome dos homens. E esses Gibeonitas fazem essa farsa. E quando eles partem para Gibeão, eles percebem que aquele povo que eles prometeram e fizeram uma aliança de não matar são os Gibeonitas. E eles dizem: a gente não vai matar vocês não, mas tudo é nosso, e a partir de hoje vocês são servos. Eu não vou matar porque eu fiz uma aliança, eu fiz uma promessa com vocês. Então, o primeiro através de um ato profético, a outra através de estratégia, o outro, antes da guerra, se dobra, o inimigo vai lá e faz uma mentira, e promove uma mentira, e eles fazem uma aliança. E assim, passo a passo, Josué vai tomando a terra, e vai ganhando, vai conquistando. Só que o povo que restou, as outras tribos, não ficaram satisfeitas com a aliança. E aí eles se juntam 5 reinados, para vir contra o povo de Gibeão. E quando esses reis se juntam, eles disseram: caramba, eles já estavam destruindo tudo, esse povo estava ganhando tudo, imagina agora com o povo de Gibeão por perto, eles vão ser imbatíveis, nós temos que atacar eles antes. E eles vão para destruir, e o povo de Gibeão vira para Josué e diz: nós somos seus servos, nós temos uma aliança com você, vem aqui e nos ajuda a destruir esses 5 reinados que estão se levantando contra nós. Josué, isso aí está nos capítulos anteriores, eu estou tentando resumir para você. Josué rapidamente junta seu povo, sai pela madrugada, andando, e no dia seguinte ele chega e começa a travar uma batalha sangrenta contra aqueles 5 outros reis que estão descritos no início do capítulo 10. Se você quiser anotar para você saber, ele sai de Gilgal e vem marchando de madrugada
junta-se e começa uma guerra sangrenta. Eles vêm exterminar os inimigos de Gibeão. Quantos estão entendendo até aqui? Pastor, não está fazendo sentido nenhum o que você está falando. Calma, apressado. Você não sabia nem quem era Jericó, como é que você vai entender o final do texto? Pastor Fábio, aumenta um pouco aqui para mim o meu retorno. E ele tinha essa missão de destruir todos esses reinados. Por que ele tinha essa missão? Porque Deus tinha dado a terra prometida para eles. Então ele disse: eu vou exterminar todos eles. É hoje que eu extermino esses 5 reis. Só que o tempo era curto. Eles chegam para a batalha começa e eles começam a correr, a fugir, e Josué quer ir atrás deles para poder cumprir a promessa do Senhor. Quantos estão entendendo? Só que o tempo não dava. O tempo não dava para que a promessa fosse cumprida. Quantos estão entendendo? E aí nós chegamos no capítulo 10, no verso 12. Aí nós chegamos aí. O tempo não dava. E ele diz assim, presta atenção, Josué fala ao Senhor. Presta atenção que os detalhes vão ser importantes. Josué fala ao Senhor. Em que momento que ele fala isso? Lê para mim. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E como que ele disse isso? Ele disse na presença de todos os israelitas. Então Josué, ousadamente, querendo cumprir aquela promessa, no dia que estava sendo entregue, ele virou para o Senhor e falou: Senhor, na presença de todo o arraial, eu preciso cumprir minha missão. Ele ora, ele fala com Deus, e depois que ele fala com Deus, ele determina o sol. E aí leia comigo. Ele disse: sol, detente em Gibeão. Por que detente em Gibeão? Sol, para, porque eu preciso de tempo para cumprir a promessa do Senhor. Amém? Estão entendendo? E aí ele continua: e tu, lua, no vale de Aijolom, o sol está se pondo de um lado, a lua vai nascendo do outro. Ele fala: para sol, para lua. Continua: e o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. E o milagre aconteceu até que a promessa fosse cumprida. Continua lendo. Não está isso escrito no livro dos justos? Livro dos justos é um livro que se perdeu há muitos anos. O livro dos justos é um livro que o povo ia escrevendo as suas histórias para contar as histórias dos heróis, daqueles que tinham experiência com Deus. Esse livro se perdeu há muitos anos, mas a Bíblia cita aqui, cita no livro de Salmos, cita no livro de Reis, se eu não me engano. Ele cita esse livro, que era um livro comum na tenda de Israel. Ele fala: não está escrito lá? E ele continua: o sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, enquanto o povo precisava que o sol parasse, que o tempo fosse a favor, o sol parou. E aí eu fico impressionado, porque quando eu vejo as pessoas falando desse texto, quando eu vejo as pessoas falando desse milagre, eu vejo pessoas querendo justificar. E eu tenho pessoas que falam assim: esse texto, comentários, né? Esse texto não é uma verdade, não, assim, o sol não parou. Isso é uma licença poética. Isso é uma narrativa figurativa, porque o sol não tem como parar.
Na verdade, parece que o tempo foi prolongado porque eles conseguiram fazer coisas impossíveis em pouco tempo. Quantos estão conseguindo entender? E aí eu vejo outras pessoas falando assim: o sol não parou não, é que a Terra tem um movimento de rotação. E aí nesse movimento de rotação, o que o Senhor fez? Ele parou a Terra. E aí o sol ficou parado, porque não tem como parar o sol. E aí eu vejo o outro e falo assim: não, mas não tem como ter parado só o movimento da Terra, porque ele disse que a Lua parou também. Se parou a Terra, tem que parar a Lua. Se parou a Terra, parou a Lua, parou a galáxia inteira. E aí você vai discutir com pessoas sobre esse texto, ele diz assim, nem o Sol, nem a Terra, nem nada parou. Sabe o que acontece? Porque não tem relato nenhum outro no mundo, e nenhuma outra cultura, que o Sol tenha parado. Então o que aconteceu foi que aquele dia, o reflexo do Sol, fez uma reflexão, e aquele dia foi mais longo, mas somente em Israel, somente lá no momento da luta. E eu escutei um absurdo, que disse que quando o texto diz que o Sol parou, é porque o Sol parou e o Sol ficou preto. Na verdade foi um eclipse, e aí ficou escuro. Escuta essa, pastor Salvador, pastor Salvador deve estar com o cabelo aqui da nuca arrepiado. E ficou escuro, aí o povo ganhou porque era escuro. Já escutei. Foi um eclipse. E aí, eu quero que você entenda que um homem declarou para o sol e para a lua, e Deus concebeu. E tem duas grandes lições para mim nesse texto, duas grandes lições. Uma, eu venho falando há vários cultos sobre isso. Uma delas, o problema dele era o tempo. Só que ele não deu atenção para o tempo. A palavra diz que ele foi falar com o Senhor. E é uma grande lição para a gente, que quantas vezes nós focamos no problema e não focamos em quem pode resolver o problema. A primeira grande lição é porque a gente quer. A gente quer brigar com alguma coisa que a gente não tem capacidade de vencer, e fica dando murro em ponta de faca. E a gente podia simplesmente fazer a grande lição que Josué, o líder, o homem de Deus, aquele que estava vencendo batalhas, mas ele ora, porque quando a Bíblia fala, ele falou com o Senhor, está aqui, Josué falou com o Senhor, significa que Josué orou, e esse poder está na tua mão. Então o problema dele era com o tempo. Ele não pode resolver com o tempo. Eu não sei se o teu problema é um problema dessa forma, porque se eu enfrento um problema com o tempo, eu não tenho como resolver, eu não tenho poder sobre o tempo. Quantos estão entendendo? E tudo aquilo que nós não temos domínio, nós ficamos incapacitados. Só que tem um que tem poder sobre todas as coisas, inclusive o tempo. O que para você é impossível, para o Senhor não é. E a primeira grande lição é: pare de brigar com a causa se você não tem capacidade de resolver. Pega esse problema, deixa ele e vai com o seu joelhinho dobrado na mão de quem pode resolver. E aí ele tem poder para resolver. E depois que ele fala com Deus, e ele para, e ele tem essa DR com o Senhor, depois que ele tem aí ele é cheio de uma unção de ousadia. Porque depois que ele fala com o Senhor, ele faz uma coisa que se chama determinar. E aí ele vai e determina o sol, para a lua.
quando se tem intimidade com o Senhor, você se torna ousado. E não só ousado, destemido. Por quê? Porque Ele falou na frente do arraial inteiro. E muitas vezes quando nós queremos pedir, sabe o que você faz? Você vai para o canto, se isola e fala: Senhor, para o céu e a lua. Sabe o que é isso? Falta de fé. Porque tu acha que Deus não é capaz de cumprir. E aí você tem que falar escondidinho, porque se não acontecer, você não ficou envergonhado. E as suas orações têm deixado de ser uma oração que determina aquilo que tem que acontecer, porque o Senhor te abençoou para isso, o Senhor tem propósito na sua vida, e tem sido orações: oh Deus, se você puder um dia, oh Deus, Paizinho querido. Enquanto Deus está tipo esperando uma unção de ousadia para você falar: para sol. E que você tem intimidade com Ele para falar: acabou a doença na minha vida. Que você tem intimidade com Ele para falar: acabou esse tempo de miséria. E o que Deus me trouxe aqui para você, para falar para você essa noite, é que Ele está precisando de você ousado. Ele está precisando de você com fervor. Para que você não ceda. Não ceda. A falta de fé de não ter a capacidade de declarar aquilo que Deus já colocou no seu coração para que você declare. Quantos estão entendendo? Essa é a primeira lição. Mas tem a segunda lição. A segunda lição é: dane-se a forma que Deus fez. A segunda lição é: dane-se se Ele destruiu uma lei da física. A segunda lição é que eu não quero saber se quando Deus parou o sol, parou a lua, se o ponto de observação era a terra, se o ponto de observação era o sol, se o ponto de observação era Israel. Eu não quero saber se Deus vai fazer um movimento no escuro, ou se Deus vai fazer um movimento no claro. Eu não quero saber se era translação, eu não quero saber se era rotação. As pessoas ficam discutindo sobre como, ao passo que você tem que deter no texto e entender que Ele fez. Não entendeu, você não entendeu. Ele fez. E Ele faz. E não importa como foi. O problema é que ainda hoje nós ficamos arrumando justificativas para aquilo que Deus vai fazer, tem que fazer, ou do jeito que Ele vai fazer, ou é mais santo, ou cortou o cabelo, ou não cortou o cabelo, ou usou calça, ou usou bermuda, ou orou, ou não orou. Deus não precisa dessas coisas. Deus é um Deus que para o sol. E quando a gente diz que Ele não pode parar o sol, e quando você ora de uma forma acanhada, sem acreditar do fundo do seu coração, e é por isso que eu disse que o pastor João ministrou o louvor que eu precisava, porque muitas vezes nós falamos daqui para fora, mas não acreditamos de todo o nosso entendimento. Não está movido aqui dentro, não está mexido dentro do teu peito. E aí você simplesmente repete. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Não vou repetir quão grande não, porque Ele pode me arrumar um emprego, mas Ele não pode parar o sol, porque isso está aqui, ó, na sua cabeça. Está te limitando. Quantos estão entendendo? Digam amém. Presta atenção. Ele atendeu a voz de um homem.
Lê comigo. Passa comigo, versículo 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Tendo o Senhor assim... Não, lê comigo, eu quero ouvir tua voz. Tendo o Senhor assim, atendido a voz de um homem. Atendido a voz de um homem. Por quê? Pergunta, por quê, pastor? Continua lendo o texto. Porque o Senhor pelejava por Israel. Esse texto é muito bonito na visão de Josué. Mas esse texto tem que ser bonito na sua vida hoje. Porque você é o Israel de Deus no tempo de hoje. E se Deus pelejou por eles, vai pelejar por vocês. E você tem que crer nisso de todo o seu entendimento e de todo o seu coração. Ele é um Deus que pelejou por Josué, mas peleja por você. Você é Israel hoje. Você é um enxertado na videira verdadeira. Você é aquele que foi alcançado por misericórdia. Você é aquele a quem Deus deu a vida na cruz. Não importa como Ele fará. A primeira coisa que você tem que se sentir é digno de receber. Diz para mim, olha para a pessoa que está do seu lado e fala: eu sou Israel de Deus. E Deus peleja por mim e por você. Hoje não fez frio, eu posso escutar um glória a Deus? O Senhor peleja por você. O Senhor olha pela sua vida. O Senhor olha pelos teus problemas. O Senhor é aquele que, se precisar, querido, Ele vai fazer o tempo parar em teu favor. Porque você tem olhado para você e tem dito: não é mais tempo para mim. E o pior é que Deus me mandou aqui com essa função essa noite para falar de tempo. Porque você olha para você e diz: o tempo não está a meu favor. E é para você que Deus está falando essa noite. Se eu te prometi, eu vou te cumprir. E se precisar, eu paro o tempo em teu favor. Para, porque Ele pode parar. Mas eu estou com 40 anos. E meu útero parou, vai parar. Não tem útero que seque diante da palavra do Senhor. Deus te prometeu um negócio de prosperidade. Deus disse para você: você vai abdicar de tudo que você tinha no mundo e eu vou te fazer prosperar. Só que até hoje não aconteceu, porque o Senhor está forjando o teu caráter. Então você não tem vivido, você tem sobrevivido. Você tem sobrevivido. Mas o Senhor está dizendo que Ele tem forjado o teu caráter para você não perder aquilo que Ele está entregando em suas mãos. E que não tem idade para Ele fazer você prosperar. Não tem dificuldade, não tem tempo. E você está dizendo: mas eu perdi tudo, eu vou começar do zero. E Deus está dizendo que você fala: vou começar do zero. É para você mesmo. Eu vou começar do zero de novo. E Deus está dizendo: no mundo natural,
qualquer coisa vezes zero é zero. Mas eu crio do nada. E eu criei do nada. Então, se você tem zero, diante da palavra que eu posso soltar sobre a sua vida, você pode ter 100%. Como é isso, pastor? Como que Deus pode fazer do zero? Eu não sei. Quem sabe é o grande eu sou. Agora eu sei que Ele faz. Eu não sei se na sua vida vai ser por ato profético, se vai ser como Jericó, a muralha vai cair diante de você. Eu não sei se vai ser igual Ai, que Deus vai te dar uma estratégia que vai mudar a realidade. Eu não sei se vai ser igual em Gibeão, na forma de maravilha, quando ninguém acredita, o sol para. Mas eu estou dizendo essa noite, baseado no edito da palavra do livro de Josué, capítulo 10, verso 14. O Senhor peleja por você. O Senhor peleja por você. E na autoridade da tua palavra que eu quero te dizer que o Senhor peleja por você. Eu não sei o tamanho do Golias que tem que cair na sua vida. Eu não sei o tamanho do Golias. Não sei. Eu não sei o tamanho ou o poder do Saul que te persegue. Que você olha para trás e diz: eu vou sucumbir. Com essa perseguição eu não vou aguentar. Eu não sei quantos leões ferozes Deus vai ter que calar a boca dentro da cova que você está. Não sei. Eu não sei. Eu não sei se você está lutando com um inimigo do tamanho de Jericó ou do tamanho de Ai. Ai era pequenininha, Jericó era maior, fortificada. Eu não sei se a tua luta é no mundo natural ou no mundo espiritual. Mas eu sei que o Senhor peleja por você. Eu sei que para o Senhor que eu sirvo não tem grande nem pequeno. Tem um Senhor preocupado com você como indivíduo. Porque Ele diz que fez todos filhos. Todos filhos. Mas eu vou responder a você, pessimista que está me olhando aí do seu lugar. E passou na sua cabeça agora. Mas ele era Josué, né? Mas ele era Josué. Era Josué. Mas ele era líder. Era líder. Deus precisou parar o céu para cumprir o propósito na vida dele. Mas não significa que porque Deus tinha propósito na vida de Josué, Ele não tem propósito na sua. E não significa que os milagres têm que ser igual. Não significa que as coisas têm que ser iguais. Porque se tivesse que ser todos iguais, Deus fazia cópias, Ele não fazia indivíduos diferentes. Ele tinha propósito com Josué? Tinha, querido. Josué era líder? Tinha. Ele tem propósito com o pastor Fábio. Você vai dizer, com o pastor Fábio acontece, porque o pastor Fábio é o bispo da catedral. Tolinho. Deus tem compromisso com a tua vida. Ele disse que peleja com o povo de Israel, não é com o líder de Israel. Ele disse que tinha propósito com Josué e tem com você. Mas sabe o que acontece com a gente? Presta atenção. Abra comigo no capítulo 1, verso 1. Abra comigo. Abre comigo.
capítulo 1. Eu vou ler o verso 3, perdão. Diz assim: olha a promessa que Deus fez para Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Olha a promessa. Desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Presta atenção na promessa. Aí diz assim, 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Presta atenção, povo hebreu. Presta atenção, povo hebreu. Não te deixarei, não te desampararei. E ele diz: somente ser forte e corajoso. Essa é a promessa para o povo. Essa é a promessa para você. Só que a gente, quando tem uma promessa dessa, quando a gente tem uma promessa dessa, ao longo da nossa vida a gente vai esquecendo. Ao longo da nossa vida, a gente vai deixando que a promessa perca força. Quantos estão entendendo? Digam amém. Querido, eu quero falar uma coisa nessa noite. A gente aqui de cima do altar, a gente sente o clima da igreja. E eu vou te falar que eu estou tendo uma batalha espiritual aqui em cima tremenda para abençoar a tua vida. Porque para mim aqui o céu está fechado. Eu estou abrindo meu coração com você. O céu está fechado porque eu estou com dificuldade de profetizar sobre a sua vida aqui no altar. E se eu fosse você no seu lugar, eu entrava em espírito de oração, porque tem alguma coisa essa noite querendo que a palavra não chegue inteira no teu ouvido. Eu queria que você se animasse no teu lugar. Porque quando eu estava sentado ali, eu falei para o pastor João: eu estou sentindo o céu fechado. E eu estou aqui do altar, sentindo resistência espiritual, para explicar para você que você é Israel, merecedor de uma unção de ousadia nessa noite, que faça você profetizar sobre aquilo que tem dado errado na sua vida, sobre o tempo que você precisa, sobre aquilo que você precisa acontecer, que tem andado amarrado, e o diabo tem prendido a tua mente. Só que a promessa que foi feita para Josué foi para ser líder de um povo. Esse povo é você. E ele falou para você: não desiste. E eu estou olhando aqui de cima e estou vendo você cabisbaixo. Eu estou olhando aqui de cima e eu estou olhando você e estou vendo você triste. Eu estou olhando aqui de cima e tenho visto você chorando. E com dificuldade de acreditar que o Senhor é teu Deus. Quão grande é o teu Deus. Eu estou olhando você olhar aqui para cima e pensando que é mais uma palavra. E se você pensar que toda quinta-feira é mais uma palavra e sua vida não muda, querido, está tudo errado na sua vida. Porque se você entrou aqui essa noite, é para adorar a Deus e dizer: é a palavra que vai mudar a minha história. Você tem que trazer isso para dentro do seu coração. Não pode ser mais uma palavra. Deus não fez isso não proporcionou essa experiência para Josué da noite para o dia, querido. Eu não estou dizendo que você tem que sair aqui essa noite com uma fé constante ou com uma maturidade espiritual que te permita olhar para o seu problema e falar: eu vou resolver. Resolva-se em nome de Jesus. Talvez você não consiga sair aqui essa noite
como a dona Laura, que o médico, presta atenção, o médico disse para ela: você ficou paraplégica. E ela fez um pedido de oração, e ela está andando. O que é isso? Eu não posso me acostumar, ou não ter um sentimento de indignação, de um povo que vem, escuta a palavra e não tem fé. Vem esse sentimento de indignação. Mas o Senhor sabe, você pode hoje não sair daqui essa noite e ter autoridade para dizer para a lua: para a lua, e ela parar. Porque o Senhor é um Senhor que capacita, e todo dia Ele te dá uma nova experiência. Ele fez com Moisés, Ele promete a Moisés, no capítulo 1, do verso 3 ao 6, mas se você for andando no verso 6, verso 2, capítulo 6, verso 2, presta atenção quando ele vai destruir Jericó, na destruição da primeira grande cidade que ele enfrentou. Verso 2 diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, os teus reis e os seus valentes. Aí você vai perguntar para mim: pastor, Deus era maluco? Ou Deus era gago? Ele já não falou lá atrás? Se ele falou 5 versículos antes, por que no 6 ele está repetindo? Porque ele sabe que nós somos falhos, nós somos fracos. E ele sabia que Josué podia fraquejar, e ele chega para Josué e diz: eu vou entregar. E ele disse: eu vou cumprir o que eu falei no verso 1. E Josué ganha. Josué ganha. Aí a próxima luta, o que ele faz? Ele fica quieto? Não, passa comigo. Capítulo 8. Eles tinham acabado de ser derrotados pelo povo de Ai. Tinham acabado de ser derrotado. Quando você sai de uma luta de derrota, você está como? Felizão? Você está com a sua autoestima lá em cima? Seu espírito é de derrota. Mas o Senhor prometeu no verso 1, não prometeu? Não prometeu que onde colocasse a planta dos teus pés Ele ia te dar? Ele não pediu para você somente ser forte e corajoso? Mas olha o verso 8, capítulo 8, verso 1. Disse quem? Está fraco. Disse quem? A Josué: não temas e não te atemorizes. Toma contigo toda a gente, dispõe-te sobre a Ai, que olha, que eu entregarei nas tuas mãos o rei, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Deus não é retardado. Deus é gago. Mas precisa falar toda hora, porque senão a gente desanima. Senão a gente desanima. Aí ele tem uma vitória em Jericó, ele tem uma vitória em Ai. E aí lá no capítulo 10, leia comigo, verso 8, capítulo 10, verso 8. Agora ele vai enfrentar 5 reis. Ele está indo para a batalha. Versículo 8 diz o seguinte: e disse não temas. Ai, caramba, como é que um homem que já venceu 2 guerras, diante de uma palavra de Deus, Deus já tinha prometido, Ele já tinha dito: todo lugar que você botar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Você está se encontrando nessa palavra? Porque o que o Senhor disse que vai te dar vitória não é brincadeira. E sempre que vem a próxima palavra, você duvida da capacidade do Senhor de fazer um milagre na tua vida. E aí vem a próxima palavra, você diz: agora Deus não é capaz. Só que se tu olhar para trás, tu já venceu 10 batalhas. Mas você coloca a próxima como sempre a impossível do teu Deus te abençoar. E aí ele diz: não temas,
porque nas tuas mãos os entregarei, e nenhum deles poderá te resistir. É mais uma vez Deus te capacitando. Presta atenção, ó. Deus falou uma vez, quando ele foi enfrentar uma cidade fortificada. Deus falou outra vez, quando ele estava com o espírito de derrotado, porque ele tinha acabado de perder para Ai. E Deus falou outra vez, quando ele foi enfrentar um exército poderoso, uma junção de 5 reis, uma massa muito maior que vinha contra Josué. E as 3 vezes Deus falou, em ocasiões diferentes, a guerra era a mesma, mas a situação era diferente. Quantos estão entendendo? Ué, mas ele já tinha prometido, para que repetir? Ué, Deus já tinha falado. Deus precisa ficar repetindo, como Deus me mandou aqui essa noite para te dizer que Ele vai resolver os teus problemas. Deus me mandou aqui para dizer essa noite que você é povo e Ele peleja por você. Você já escutou isso outras vezes? Em algum momento você pode ter se desviado e perdido para Ai. Em algum momento você pode ter usado de fé e vencido outras lutas. Mas o que Deus mandou aqui dizer essa noite é que Ele peleja para você, por você. Ele está dizendo essa noite que não importa o oponente, não importa aquele que tem se levantado, não importa o estilo de luta que você está vivendo, porque se ele ganhou contigo na doença, ele vai ganhar na financeira. Se é na financeira, ele vai ganhar na ministerial. Se você tem tido dificuldade dentro da tua casa, Deus é um Deus capacitado para transformar. Não importa o oponente, não importa a luta, não importa o campo de batalha, querido, não importa o campo de batalha. Você acha que é mais fácil ganhar se fosse na tua família, mas lá no teu trabalho tem alguém todo poderoso que você não quer brigar. Mas o Senhor está dizendo que não importa o campo de batalha, Ele peleja por você, Ele quer lutar as tuas lutas, Ele quer fazer você ter as suas vitórias, porque Ele te prometeu no capítulo 1, você pode estar lá no capítulo 10, mas Ele está contigo. As tuas lutas e os campos de batalha mudam. O oponente muda, mas o Deus que você serve não muda. Hoje você pode estar orando por uma gravidez. Você pode estar orando para... Se eu falar de adolescente, você pode estar orando para passar numa prova ou para conseguir uma oportunidade num estágio. Amanhã você pode estar orando para o Senhor abrir uma porta de emprego para que você possa sustentar a sua família, para que você possa, mulher, ajudar o seu esposo. O que você não entende é que Deus esteve contigo desde a primeira luta. Deus esteve contigo desde a primeira peleja. Não é porque a próxima peleja é a luta que está diante de você que ela tem mais poder do que o Deus que te acompanhou em todas as tuas lutas até hoje. Então, se você pode olhar para trás e ver que você já venceu um Jericó, você já derrubou um Golias, se você pode olhar para trás dizendo que um Saul já te perseguiu, um homem poderoso, e você venceu,
Se você pode olhar para trás e você já se viu preso na cova dos leões e você saiu, é esse Deus que está contigo hoje. E eu vim aqui essa noite para edificar a tua fé e para dizer que o Deus peleja por você. Eu estou dizendo, vim aqui essa noite para que o Senhor derrame uma unção de ousadia, refresque a unção de ousadia no seu meio, refresque a unção de você ser destemido, porque você não pode ficar encabulado de profetizar diante do Deus que você serve. Você tem que levantar as suas mãos para os teus problemas e dizer: eu venço em cima do nome do Senhor, Deus dos exércitos, meu Senhor, aquele que para o sol se precisar. Olha de onde Ele te tirou. Olha de onde Ele te tirou. Eu sei do fogo que o Senhor me tirou. Eu sei do leito de hospital que Ele me tirou. E se um Deus poderoso, foi capaz de salvar um homem e a sua família, que luta hoje eu vou colocar maior do que o meu Deus? Que luta hoje eu vou dizer que é mais poderosa? Se Ele disse que faria, Ele fará. Você pode estar fraco hoje, mas se a promessa foi no capítulo 1, querido, se no capítulo 1 Ele te prometeu, Ele está me mandando aqui hoje no capítulo 10 para dizer que Ele não esqueceu daquilo que Ele te prometeu. A promessa foi no 1, mas Ele me mandou aqui essa noite para refrescar a tua memória. Ele me mandou aqui essa noite para dizer que tempo não é problema para Ele. Ele me mandou aqui essa noite para dizer que Ele vai te dar vitória. E que Ele espera de você uma simples ousadia. E está mandando eu te perguntar essa noite: o que está faltando para você mandar o sol parar e a lua parar, para que o seu problema seja resolvido? O que está faltando? Que unção de ousadia é essa que você está precisando? O que está faltando para você levantar do seu lugar e dizer: para,